Boa tarde para vocês, boa tarde, Tainá, boa tarde, Ricardinho, para o Formiga, para Gil, todo mundo que está com a gente aí no De Placa. Você gostaria disso, né, Tainá? Você já está ali que nem um abutre pensando na situação, né? Para o Mané voltar para o Liverpool, mas acho que não vai ser ainda. Não vai ser dessa vez, né? Vamos lá, contextualizar o que aconteceu. Hoje rolou a punição oficial, né? O Bayern de Munique ficou em silêncio na quarta-feira. Hoje teve uma reunião entre a diretoria e os dois jogadores envolvidos, o Mané e o Sané, e a punição oficial por conta desse soco na boca que o Mané deu no seu companheiro de equipe, no Sané, no vestiário, depois da derrota por 3-0 para o Manchester City, uma discussão que começou dentro de campo, né, no minuto 83, o Mané reclamou que o Sané não deu uma bola nele na profundidade, que preferiu jogar curto, aí o Sané foi tirar satisfação, o Mané não gostou do jeito que o Sané falou com ele, enfim, levaram isso para o vestiário e aí acabou com um soco na boca. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais do que talvez foi dito dentro do vestiário, porque já tem jornalista senegalês falando sobre o assunto, mas de fato o Bayern de Munique sentou os dois para conversar, que nem na escola, sabe, Tenac? Nem na escola. Vem aqui, vamos sentar, vamos conversar e vamos resolver isso aqui, vamos apaziguar. E aí sentou os dois para conversar antes do treinamento desta quinta-feira. Os dois pediram desculpas pelo comportamento, o Mané pela agressão e o Sané pelo que disse. A gente não tem exatamente a noção do que foi falado. E depois os dois treinaram juntos, num treinamento que já é pensando na preparação contra o Hoffenheim no sábado. Tivemos ali umas imagens do Bild, também da Sky Sports, do Mané conversando com o Pavard, do Mané conversando com o Thomas Tuchel, e aí depois a punição oficial. Qual é? Multa no bolso, ou seja, no próximo salário, não foi divulgado o valor. O salário do Mané é o mais alto anualmente, falando da equipe do Bayern de Munique, ronda na casa dos 23 milhões de euros, mais alto do que do Neuer, mais alto do que do Thomas Müller e de outros medalhões desse elenco, e também uma suspensão imediata para o jogo contra o Hoffenheim no próximo sábado pela Bundesliga. Essa suspensão deve ficar por aí, não deve se estender para a próxima semana, para o duelo contra o Manchester City. E o Mané, inclusive, junto com o Sané, os dois pediram desculpas para o grupo de jogadores durante esse treinamento. Então, ao que parece, ficou nisso. Apazigou com essa multa e suspensão do Mané, Tainá. E o que os jornalistas, tem jornalista senegalês, você disse, né, que deu uma falada aqui, o que pode ter sido dito nessa conversa, na discussão antes do soco ou depois do soco, sei lá eu em que momento, mas o que pode ter, por quê ou o que foi dito na discussão que pode ter feito o Mané dar o soco? Então, o Papa Gueye, né, que é um jornalista senegalês, e aí tem mais contato com o lado, presumo eu, do Mané do que com o lado da apuração do Bayern, né, que os setoristas do Bayern aqui trouxeram toda essa história à tona no Bild, na Sky Sports, enfim. O Papa Gueye disse o seguinte, que o Mané foi chamado de black sheet, ou seja, merda preta, né, vamos dizer assim, ou uma acusação até, uma fala até racista do Sané, e por isso ele se exaltou e deu um soco na boca do seu companheiro de equipe. Mas isso não está confirmado, não está comprovado, é apenas a informação do jornalista senegalês Papa Gueye. Perfeito, fiquemos de olho então, né, nos próximos dias em relação aos desdobramentos disso. Agora, fato é, Arthur, que o clima no Bayern, porque a gente está falando aqui dessa discussão específica, quantas vezes não aconteceram discussões, estou tirando a parte do que disse o jornalista senegalês, que aí acho que já seria um outro problema, tá? Mas se foi só a discussão do campo e que foi pro vestiário, que acabou num soco, várias vezes já aconteceu, várias vezes não vaza esse tipo de coisa. Então, isso eu acho que seria mais normal pra gente tratar, de novo dizendo, se não aconteceu a questão do racismo. Agora, não é só isso, né, Arthur? A gente tem, anterior a isso, uma troca de técnico, e uma troca de técnico que algumas pessoas até colocaram também na conta do relacionamento do vestiário. Então, internamente, parece que a coisa deu uma implodida dentro do Bayern. Não foi o externo, né? Os caras se implodiram, né, Tainá? A verdade foi essa, né? A direção do Bayern de Munique tem muita culpa no que está acontecendo. Imagina um navio sem comando, né? A tripulação fica que nem barata tonta de lá para cá, de cá para lá, e quando as coisas começam a dar errado, começa a brigar.
É mais ou menos a história do Bayern nesse momento. Eles mandaram, e até chega a ser engraçado, porque eles mandaram o Nagelsmann embora porque grupos de jogadores dentro do vestiário não gostavam do treinador, ou seja, mandaram para não ter um problema de vestiário e arrumaram um problema de vestiário. É coisa de maluco. E aí você troca o treinador, faltando 2 meses para o final da temporada, um treinador que dentro de campo estava entregando um trabalho muito bom, não era bom, era muito bom. Na Bundesliga estava lá com o Borussia Dortmund se enroscando, mas por que o Bayern achou que ia ganhar 11, 20 anos a Bundesliga sem o Dortmund dar a luta? Estava ali na briga, os dois estavam brigando. 8 jogos, 8 vitórias na Champions, manda embora o treinador, que é um treinador extremamente promissor, que inclusive agora vai conversar com o Chelsea, né? O Bild já deu informação de que o Nagelsmann foi oficialmente convidado pelo Chelsea para sentar e conversar. É um cara que tem muito futuro no futebol europeu pelas ideias que tem. E traz o Thomas Tuchel, que de culpa nisso tem muito pouca coisa, né? Thomas Tuchel chegou agora, já viu um caldeirão fervendo, e não tem nem moral para falar com os jogadores ainda sobre briga e tal. Tá pedindo. Tem uma imagem hoje no treino do Tuchel assim pro Sané. Pelo amor de Deus, para com isso que a gente precisa pelo menos ganhar a Bundesliga esse ano. Porque a desculpa da diretoria, Tainá, foi assim, vamos trocar de treinador porque a gente tá com medo de perder a tríplice coroa. A Pokal, a Copa da Alemanha, já foi pro Beleléu. Já perderam nas quartas de final. A Bundesliga tá difícil, como estava antes. E agora a Champions ficou muito difícil. Como é que reverte um resultado de 3-0 contra uma super equipe que é o Manchester City? Então deu tudo errado, e essa agressão, eu não tenho dúvida que também é um reflexo da falta de comando hoje do Bayern de Munique, nesse caldeirão, nesse caos que se tornou um dos clubes que a gente achava que estava fazendo uma excelente temporada, inclusive em termos de contratações, em planejamento, enfim. Mas como pode mudar as coisas de uma hora para outra? Queçado, o futebol é tão maluco, que na semana que vem o Bayern faz 4-0, 2 do Mané e 2 do Sané. Pronto. Você duvida? Não, duvidar eu não duvido, porque o futebol é louco, mas futebol é muito eu doido, acho cara. difícil. Muito doido, cara. Eu queria dizer que eu duvido um pouco. Eu também duvido, mas é futebol. A gente foi lembrar Duvidar aqui eu não duvido, mas eu acho muito difícil. A gente foi lembrar no último lance, a última vez que o Manchester City do Guardiola sofreu o placar que o Bayern precisa para passar direto foi em 2017. É isso. Rapaz, há 6 anos. Eu não lembro onde eu li também, mas uma informação a mais é que o Mané teria discutido com o Nagelsmann no jogo de volta contra o PSG, ou seja, já estava sendo um problema. O Mané era um dos que não estava muito feliz, né, com o Nagelsmann. E aí complicou, né? Porque trocou de técnico, acho que ele continua insatisfeito. Então a real é que o Mané não tá feliz, você tá entendendo, Arthur? Por que eu comecei o assunto falando disso? Não tá. Não está, e assim, não está feliz, talvez tenha ali também algum tipo, a gente não sabe isso, né, é especular, mas talvez tenha algum ruído no vestiário, por ele chegar também como sendo o maior salário, desbancando nomes aí importantes nesses termos, né, e aí também tem toda a história do Mané na temporada. O cara ficou de fora da Copa do Mundo, com uma lesão complicada, e depois desse retorno, ele não voltou bem, o Mané não está bem. Inclusive, para o jogo contra o Hoffenheim, ele nem desfalque viu? Porque do jeito que ele está jogando, ele é reserva hoje do Bayern de Munique. Então, é claro que mexe com a cabeça do jogador, e teve sim, como a Gil falou bem, essa discussão com o Nagelsmann. Ele quer mais minutos para ver se ele volta a pegar no tranco. Nenhuma chance dele fazer o mesmo caminho que o Douglas Costa, né? Vir jogar no Brasil, no sul do Brasil, não tem essa chance, né? Alguém ia ficar bem feliz. Até porque até onde eu sei, a relação do Mané com o Grêmio é 0. Não, mas se for pra ter o mesmo fim, eu prefiro que fique lá mesmo. Também, porque se é pra vir pra rebaixar o time, eu tô preferindo que eu não venha. Muito boa, ele já é casado? O Mané tem casamento marcado, por acaso, Arthur? Porque se tiver, ele pode vir pro Grêmio, ele casa umas 3 vezes, pede folga e fica tudo só certo, no Brasil não tem problema, mesmo. Não, agora o Arthur acho que trouxe um ponto em relação à Copa que eu acho que pode ter mexido bastante com a cabeça do Mané. Porque o Mané, a classificação de Senegal já foi uma coisa muito importante, né? Pra a seleção, óbvio, mas pro Mané especificamente. E aí quando ele não... E aí é uma lesão faltando muito pouco tempo, e aí depois uma tentativa de recuperação, e aí você percebe que não acontece. Então eu acho que isso, de fato, pode ter influenciado bastante no humor do Mané, e naturalmente o psicológico mexe com tudo que a gente faz.